Olá! O nosso trabalho é sobre programação de microcontroladores com linguagem C. Nossa equipe é formada por Ariel Silva, João Gabriel, Thaís Paz e Thalina Eddington. Na nossa agenda, durante o nosso trabalho, nós vamos falar sobre quais os principais microcontroladores do mercado, o que é necessário para programar microcontroladores, quais são os softwares e ambientes de desenvolvimento envolvidos, quais as aplicações possíveis de se fazer com microcontroladores, as principais linguagens de programação utilizadas, um exemplo de um código em linguagem C para programar um microcontrolador e logo em seguida terá a explicação de como foi feito o código. O que é um sistema embarcado? Vamos falar um pouco sobre o Arduino em linhas gerais e sobre a Raspberry Pi. Os principais microcontroladores do mercado são fabricados pelas empresas Arduino e Microchip. Desde funções mais simples, como ter só saídas e entradas, os processadores fabricados pela Arduino têm a opção de conexão USB, wireless e alguns kits mais novos têm a opção de comando por voz. Os modelos feitos pela Microchip são modelos onde você usa para eletrônica embarcada para desenvolver aplicações mais simples e de larga escala pelo seu valor mais barato. Para programar microcontroladores são necessários conhecimento básico de programação e de lógica de programação, diferente para cada tipo de ambiente de desenvolvimento e cada tipo de microcontrolador. Ter o software que você vai desenvolver sua aplicação e ter o conhecimento sobre o microcontrolador, como funciona a sua parte eletrônica, suas entradas, suas saídas e todos os componentes que você vai precisar usar na sua aplicação, desde LEDs até botões. Quais os softwares e ambientes de desenvolvimento envolvidos? Na programação, utiliza-se um software onde você escreve instruções lógicas e depois compila, gerando um arquivo no formato hexadecimal. Existem vários softwares no mercado gratuitos ou pagos, sendo ele MPLab da Microchip, que é gratuito, o MicroC ProPic, versão demo, e o PicC Compiler, que é gratuito também. Alguns softwares de programação já vêm com a opção de gravação incluída, mas existe software de gravação específico como o WinPic 800 e o IC Progress. Quais as aplicações possíveis de se fazer? Exemplos. Microcontroladores são geralmente utilizados em automação e controle de produtos e periféricos, como sistemas de controle de motores automotivos, controles remotos, máquinas de escritório residenciais, brinquedos, sistemas de supervisão e etc. Os microcontroladores podem ser encontrados em praticamente todos os dispositivos eletrônicos digitais que nos cercam, como teclado, dentro do monitor, disco rígido, relógio de pulso, rádio-relógio, máquina de lavar, forno de micro-ondas, telefone, etc. Os microcontroladores são programados geralmente por computadores ou discos de memória, existindo então algumas ferramentas que criam uma ponte de transferência de dados entre o aparelho utilizado e o microcontrolador. O exemplo disso é o Arduino. As linguagens de programação mais utilizadas para programar o microcontrolador são a linguagem C e a linguagem Assembly. Nós temos que entender que a linguagem C é mais utilizada porque ela está entre o nível intermediário entre o Assembly e as demais linguagens de alto nível, como Java, Pascal, entre outras. E também ela é mais adequada para o desenvolvimento de projetos de eletrônica que envolvem microcontroladores. A gente tem que entender que a desvantagem do Assembly, justamente por ela ser de baixo nível,
Então, ela não utiliza uma filosofia de programação estruturada, que na linguagem C nós chamamos de funções. Logo em seguida, nós vamos ver um breve vídeo sobre um programa que fizemos utilizando linguagem C em microcontroladores. Lembrando que é somente uma simulação e logo mais eu estarei explicando o código para desenvolver o mesmo projeto. A primeira coisa que se deve fazer são declarar as variáveis. Nós podemos perceber que nós temos 8 variáveis declaradas e cada uma delas vai indicar qual LED, no caso, teria que estar acendendo. O LED vermelho, amarelo ou verde do carro. O LED vermelho ou verde do pedestre. E também indicará quando o botão será pressionado ou não. O void setup, ele vai definir os pinos que são referentes aos LEDs como saída. Então, nós temos aí o pino que vai dar o sinal verde, o pino que vai dar o sinal amarelo, o pino que vai dar o sinal vermelho, quando vai estar definido para o pedestre ir, quando vai estar definido para o pedestre parar e quando o botão vai ser pressionado. Esse código está todo em inglês, então as cores green, yellow, red são as iniciais que querem indicar essas cores. O void loop, ele já está indicando o que nosso código vai fazer. Então, nós temos aí primeiro a declaração das variáveis do sinal. O sinal do carro vai estar verde e o sinal do pedestre vai estar vermelho. Quando o botão for pressionado, aí sim é que ele vai fazer o nosso... Aí ele vai entrar no if e vai fazer o nosso loop. Vai fazer acontecer o que deveria acontecer na realidade em muitos semáforos do Brasil, mas não acontece. Que é quando o pedestre pressionar o botão, vai ser contado um tempo e a partir desse tempo é que vai ser sinalizado no semáforo do carro para ele ficar amarelo, logo em seguida verde. O nosso projeto, ele está com alguns delays para você perceber a mudança das cores, tanto do semáforo do carro quanto do pedestre, que foi observado no vídeo anterior. Lembrando que o tempo na linguagem C, na programação, ele é dado em milissegundos, então esses números que vocês estão podendo perceber no void loop é o tempo que está ocorrendo o delay de determinada saída. Um sistema embarcado é um sistema de computador, hardware mais software, que possui uma função específica. São usados para controlar muitos tipos de sistemas e equipamentos atualmente, além de encontrar aplicações muito variadas, desde a área médica até a comunicação e entretenimento. Devido ao seu tamanho compacto, baixo custo e aspectos de design simplificado, os sistemas embarcados são muito populares e extremamente utilizados, tendo se tornado indispensáveis para a vida moderna. Suas principais características são baixo consumo de energia, tamanho reduzido, baixo custo por unidade, operação especializada, baixo tempo de resposta, operação em tempo real, confiabilidade e segurança. Para programá-lo, normalmente usamos linguagem de programação de uso geral, como C, Assembly, C++ e Java. Os sistemas embarcados são geralmente classificados em 4 tipos: de computação geral, como para videogames e micro-ondas, sistemas de controles, como os veiculares de voo, reatores nucleares, processamento de sinais, radares, sonares, DVD player,
Comunicação e rede, como telefones celulares, roteadores e modos de internet. Quanto à interface, alguns sistemas não possuem nenhuma, e outros possuem tanto botões, LEDs, sinais sonoros, LCDs, como interfaces gráficas complexas. Para quem deseja iniciar na área, há diversas placas para estudo, com preço acessível, disponíveis no mercado, como placas de Arduino e Raspberry Pi, que serão comentadas a seguir. O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de pesquisadores com o objetivo de elaborar um dispositivo para a criação de protótipos de projetos eletrônicos que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo acessível a estudantes e projetistas amadores com o conceito de hardware livre, ou seja, qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizá-lo. Assim, foi criada uma placa física composta por um microcontrolador Atmel, circuito de entrada e saída e que pode ser facilmente conectada a um computador e programada via IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, utilizando uma linguagem baseada em C, C++, sem a necessidade de equipamentos extras, além de um cabo USB. Suas aplicações são as mais variadas, como controlar um robô, uma lixeira, um ventilador, acender as luzes da sua casa, alterar a temperatura do ar-condicionado e tantos outros projetos que vierem à cabeça. O Arduino Uno é uma placa de microcontrolador que tem 14 pinos digitais de entrada e saída, 6 entradas analógicas, um clock de 16 MHz, uma conexão USB, um conector de alimentação, um conector ICSP e um botão de reset. Possui também componentes necessários para o funcionamento do microcontrolador. Assim, basta conectá-lo a um computador ou um cabo USB com cabo USB ou bateria para iniciar o seu funcionamento. Já a placa Arduino Mega é para projetos mais elaborados. Além da quantidade de pinos ser maior, um total de 54, o Mega conta com maior quantidade de memória que o Arduino Uno, sendo uma ótima opção para projetos que necessitem de muitos pinos de entrada e saída, além de memória de programa com maior capacidade. Temos também o Arduino Pro Mini, que é um modelo econômico, podendo custar no mínimo $2 lá fora, em relação aos anteriores, com tamanho reduzido, que faz tudo que o Arduino normal faz, mas sem ocupar tanto espaço por ser pequeno, porém não conta com uma porta USB. O Raspberry Pi é um mini computador com tamanho equivalente a um cartão de crédito desenvolvido pela Fundação Raspberry Pi, que abriga processador, entradas USB e HDMI, memória RAM, entre outros componentes. Apesar de seu tamanho minúsculo e da simplicidade do hardware, ele é um computador completo de baixo custo. Para utilizá-lo, o usuário pode conectar mouse, teclado, um monitor ou TV e instalar o seu sistema operacional em um cartão de memória SD, pois o computador não apresenta disco rígido. Alguns de seus principais modelos são o Model A+, que para ligar periféricos e a hardware diversos, a placa conta com interface de 40 pinos e apenas uma porta USB, de 2.0. Há também saída de vídeo HDMI e saída para som do tipo P2, além de slot para cartão de memória no formato micro SD. Já o modelo B+, em relação ao modelo anterior, possui 4 portas USB 2.0 e internet, além de interface para câmera e tela. Tem também o modelo Pi0, que foi criado para custar $5 e é de longe o computador mais simples já lançado pela Fundação. O processador é um single core de 1 GHz, diante do núcleo do Model A+, que é de apenas 0,7 GHz, e de memória ele possui 1 GB, contra os 256 MB do Model A+, e apenas uma saída microSD HDMI com capacidade para transmitir vídeos de 1080 a 600 quadros por segundo. O Raspberry Pi foi criado para propósitos educacionais. O baixo custo e a versatilidade acabaram permitindo que ele se tornasse o motor de vários projetos inovadores. Sua plataforma é aberta,
mas os processadores limitados e a pouca memória RAM podem apresentar limitações para a sua aplicação. Ele já foi usado em um toca-fitas retrô e painéis publicitários, como aqueles de shopping center. Com ele é possível navegar na internet, escrever textos, ver vídeos e ouvir músicas e tantas outras atividades de um computador convencional. Um belo exemplo de aplicação do Raspberry Pi aconteceu no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2014, onde a Grande Rio apresentou um carro alegórico interativo que exibia fotos e vídeos enviados pelo público através das redes sociais. O conteúdo foi exibido em monitores equipados com chips Raspberry Pi que funcionavam com sistema operacional desenvolvido exclusivamente para a ação. E por fim, as nossas referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Obrigada.